Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Ubaldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão pela TV Com, o canal 7 da NET, pela TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio o professor de otorrinolaringologia e diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Godofredo Campos Borges. Neste programa, vamos falar sobre os cuidados com o ouvido e prevenção de problemas auditivos. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Borges. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje nós vamos falar sobre esses problemas e a prevenção, que deve começar, pelo que o senhor estava me falando, desde os primeiros meses ou dias de vida. Como a gente pode, nos primeiros momentos da vida, auxiliar as mães com os bebês já tão recém-nascidos aos primeiros cuidados com os problemas auditivos, para que o bebê não tenha a dorzinha de ouvido que tanto tira o sono das mães, não é, doutor? E como tira, né? Eu acho que são cuidados pequenos, mas assim, extremamente importantes. Se a gente for pensar que a criança tem que mamar, deitamento materno, que é o ideal, mas um deitamento também de mamadeira, ele tem que ser sempre feito na posição mais vertical possível. Quer dizer, muitas vezes, até pelo dia a dia nosso complicado, a mãe tem digamos... Às vezes a mãe está cansada. Cansada, né? Vai deixar a mamadeira na mão da criança, a criança fica vendo televisão, põe os pezinhos para cima. Só isso pode fazer com que eu tenha uma alteração no ouvido. Quer dizer, a mãe fala assim, nossa, o médico fala assim, nossa, o leite está indo para o ouvido, mas eu não vi ele escorrer pela boca. É por dentro. Então, na verdade, a gente fora. tem uma grande... nosso ouvido é muito complexo, o ser humano é complexo. Na verdade, esse retorno que a gente fala do leite, ele vai da boca para o nariz, no fundo do nariz tem um canalzinho que vai até o ouvido. Quer dizer, essa interligação, né? Toda essa ligação interna da boca, do nariz e do ouvido, por isso o otorrinolaringologia. Otorrinolaringologista. Claro. E esse simples ato da mãe dar uma mamar deitada, muitas vezes previne as otites na criança. Isso, estatisticamente, quanto mais cedo uma criança vai ter otite, mais vezes ela vai ter otite na vida. Então, se você quiser dormir bem a sua noite, comece dando a sua mamadeira numa posição ideal, que é a posição mais vertical possível. Um pouco mais levantadinho. Um pouquinho mais levantadinho, então, a criança fica deitado. Aqui, nunca muito deitado. São bobagens, mas ajudam a evitar problemas. Que quando a criança está deitada muito na horizontal, o leitinho pode dar pode essa refluir volta. E aí começa a causar otite. E aí, quanto mais cedo a otite, mais otite eu vou ter. Quer dizer que uma vez a criança vai ficando mais suscetível a outras inflamações, infecções. É estatístico. Quanto mais cedo eu tiver, mais chance eu ter. É normal uma criança até os 5 anos ter uma otite. Só que se eu sei que essa criança tiver uma otite antes do primeiro ano de vida, ela vai ter muito mais otite até os 5 anos. Tudo bem que ela pode ter uma propensão maior. Tá certo, só que claro. Se eu cuidar melhor, muitas vezes eu vou prevenir de eu ter tanta otite. E assim. não ter essa repetição. E logo nos primeiros anos de vida, né? Uma criança que aí, como o verão que a gente tem passado aí ultimamente, a criança adora brincar com água, adora vai para a praia, vai para a piscina, ou mesmo no banho, a criança gosta de brincar com água. Qual o cuidado que a criança já passou daquela primeiros meses de vida pode tomar, que a mãe sempre tendo atentos, pais, claro, podem tomar outro cuidado nessa outra fase da criança para que ela também evite com esses probleminhas do ouvido? Piscina é uma delícia, tá certo? Claro. Mar, melhor ainda. Eu acho que assim, isso tem que ser incentivado. Quer dizer, a natação é um esporte completo, acho que assim, as crianças têm que saber nadar, até por segurança, claro, tá certo? Claro. Mas tem alguns detalhes que a gente pode ajudar. A piscina causa otite? Muitas vezes sim.
mas é uma otite que a gente chama de otite externa, aquela que ocasiona no canal do ouvido. Muitas vezes a gente vai entrar numa piscina ou num mar mais poluído, aquela água fica parada no ouvido, e por muitas vezes o ato de coçar o ouvido ou usar um cotonete, você machuca esse ouvido, com aquela água já contaminada, você acaba fazendo uma otite externa, que dói muito. Quer dizer que vamos dizer, só para explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quer dizer, um cotonete pode causar um machucadinho dentro do ouvido e aí aquela água que está contaminada, porque mar e piscina normalmente tem algum nível de infecção de bactérias, vai causar esse tipo de otite? Vai causar. Se a gente olhar um ouvido, o conduto do ouvido, ele tem menos gordurinha que a parte de fora. Tá certo. Ele é muito mais fácil de machucar. Tá. Mas o cotonete é algodão, mas o cotonete é duro. O cotonete a gente usava brincar, a gente usava para limpar cabeçote de gravador. Hoje não tira DVD, então não tem mais utilidade. Para tirar a maquiagem ele também serve. Para tirar algo que não ficou Para bom. limpar a dobrinha de orelha, ele pode ser interessante, mas para limpar o conduto, eu corro o risco de machucar. E criança pequena, o conduto é menor ainda. Então a chance de eu machucar é maior ainda. Porque mas é isso muito serve para pequenininho. adulto ou para criança. Tá né? certo. Assim, acho que não deve. A limpeza do conduto é com toalha. Toalha, tomou banho? Limpa com a toalha. O ouvido tem que ficar jogando sabão, tem que ficar jogando shampoo, não. Vai limpar como normal, vai limpar com água. Não precisa ficar colocando sabão e nem dentro do ouvido, porque muitas vezes é difícil de sair. Certo. Então assim, não precisa ficar jogando água no ouvido. A água que cair, caiu. E a água que cair, depois você vai limpar só com a toalha. Quer dizer não há que necessidade de usar o cotonete. No caso da natação, mesmo que não seja natação esportiva, mas que seja pela brincadeira, pelo lazer, não usar o cotonete. Nunca. Usar apenas uma toalha, para enxugar por fora. A grande dica aí de uma prevenção de uma otite no verão, que nosso país é um país tropical, muito quente, a gente vai muito em piscina, tem que ir mesmo, é não cutucar. Nadou, sente o ouvido meio úmido, enxuga com a toalha. Se com a toalha não está saindo essa sensação de água, muitas vezes eu posso ter mais alguma coisa. Posso ter uma cera que amoleceu junto com essa água da piscina desse mar. Então, também não devemos nunca fazer uma automedicação. Eu acho que eu tenho cera, eu vou pingar tal remédio. Tem que muitas vezes procurar um profissional para tentar ver se é a cera o problema, para depois ser removida, que é uma coisa bem simples também. Aproveitando a oportunidade da natação, os tampões de ouvido, eles protegem? Eles seriam um acessório útil para se desenvolver essas atividades aquáticas? O tampão de ouvido é um tampão, ele funciona, tá certo? O tampão de silicone, ele é um tampão bem macio, que você molda toda a orelha, ele não vai ficar dentro do ouvido em si. Tá certo. E você vai moldar toda a orelha. Ele funciona, mas na verdade só deve usar quem realmente não tem que evitar que essa água entre. Quem já tem uma predisposição, ou já quem não tem nada, quem não tem ouvido normal, não precisa usar. Normalmente essa indicação do protetor, que é um protetor para água, que muitas vezes a gente pode usar, um protetor que a gente pode usar para ruído, um protetor que a gente vai usar se houver necessidade. Aí seria ideal até algum médico, um pediatra, um otorrino avaliar se há necessidade de se usar ou não esse protetor. Para fazer a indicação do protetor. Passando da infância, os adolescentes que são aquela idade que não querem ouvir ninguém, não querem falar com ninguém, se fecham nos quartos, muitas vezes até estão com a gente, mas não estão querendo escutar nossas conversas, né? E usam muito fone de ouvido. Isso pode causar algum problema na adolescência? O fone de ouvido pode causar problema em todas as faixas etárias desde que a gente usa. Eu acho que assim, o mundo mudou, né? As pessoas são muito mais intimistas, você vê todo mundo jantando junto, mas cada um com seu sua distração, com o seu telefoninho ali conversando. E é muito comum o adolescente ou mesmo o adulto passar horas e horas num computador usando o seu fone de ouvido. Isso é algum problema? Não. Depende da intensidade que eu uso. E é muito difícil as pessoas acharem que está alto ou está baixo. Para a pessoa está sempre bom. Né? Muitas vezes, isso ocorre muito até em casa, né? E minha mulher fala assim, filho, abaixa que está alto. Quer dizer, se outra pessoa já está escutando,
necessariamente é porque o negócio está alto mesmo. Que de fora, tá às vezes a gente escuta de fora já está escutando. Que tá... O negócio já está feio. Acho que uma grande dica para saber se essa coisa perturba ou não, por exemplo, você está usando o seu fone de ouvido e alguém está conversando com vocês, você escuta essa conversa, necessariamente essa intensidade sonora do seu fone de ouvido não é uma intensidade que prejudique o seu ouvido. Se você tem que tirar o seu fone para escutar uma conversa, fatalmente o seu fone está numa intensidade que pode até prejudicar o seu ouvido. Numa altura que já começa a ser prejudicial, então. Prejudicial e o que é pior, irreversível. Uma perda por ruído, uma perda irreversível. O que a gente perdeu não volta mais. Não volta, não existe, vamos ter um tratamento, depois a gente vai abordar essas perdas, enfim, mas não existe um tratamento. Uma vez perdida uma audição... Essa perda de audição por ruído, uma vez perdida, infelizmente, você não tem retorno. Então, pensando que a prevenção é o melhor remédio, você tem que prevenir de perder um órgão extremamente importante, claro. Certo? Que é um órgão, nós estamos num mundo absolutamente comunicativo e a perda dessa audição nos deixa mais ausente desse mundo. A comunicação fica bem prejudicada. E a gente vai falar agora, vamos dizer, de mais uma etapa da vida, quando a gente dispõe muito os nossos ouvidos, vamos dizer, o nosso aparelho auditivo, quando o jovem adulto começa a sair, vai para as baladas, vai para os shows, enfim. Essa exposição para esses ruídos das grandes baladas, as boates, pode causar algum prejuízo? Ou se é conversa de mãe, de pai que não quer que o filho vá para a balada e volte muito tarde? Não, infelizmente ele pode causar. Infelizmente ele também é irreversível. Se a gente for pensar que um som que não cause problema, a intensidade o limite máximo é 85 decibéis. Esse é um limite suportável. 85 decibéis seria até por lei, de quanto um ouvido aguenta 8 horas seguidas aquela exposição àquela intensidade. Tá. A partir disso, eu já tenho um dano auditivo. Por exemplo, um trabalhador ele pode ficar exposto a 85 decibéis 8 horas seguidas. Tá certo. Se ele já for 86 decibéis, ele pode ficar no máximo 7. Então, assim, 1 decibel a mais me tira 1 hora de trabalho. Quer dizer que a diferença de 1 decibel é algo importante. Extremamente importante. Claro que esse trabalhador, ele hoje em dia, a lei é bem severa, ele usa protetor. Então ele volta a um limiar que ele possa trabalhar, digamos, tranquilo, tá certo? Mas isso é um dado extremamente comum. As pessoas vão a shows, têm que se divertir mesmo, mas assim, o ruído que tem uma caixa acústica num show é algo... É 140 decibéis. Se eu for pensar isso em limiar, eu poderia ficar no máximo 5 minutos exposto. Aí você fica num show 2 horas. Essas pessoas voltam para casa com aquela sensação de ouvido tapado, com aquele zumbido. Você acorda de manhã com um zumbido e durante a semana você vai recuperando. A gente brinca muito, assim, o órgão efetor assim, que capta esse som, né, grosseiramente, na orelha interna, é as células ciliares externas. Elas fossem como fossem uns cabelinhos assim. A gente brinca, né? Onde não cresce grama no futebol? Onde o goleiro está. Então, assim, se eu pegar essa célula e ficar pisar nela um dia, que é um show, eu vou fazer, ela vai ficar doentinha, mas ela recupera. Se eu ficar todo dia batendo nela, um dia ela morre. E aí não nasce mais grama. Tá certo. E aí eu vou ter essa perda que é irreversível. Então, assim, parece engraçado você mandar alguém, ou um jovem principalmente, ir a um show e usar um protetor auricular, né? Só que se você usar um protetor, esse protetor atenuar, vamos chutar, 20 decibéis, você vai para um nível que você pode ficar quase as 2 horas de show. Quase, ainda não chegou quase as 2 horas de show, mas assim... Tem detalhes, você pode ficar longe da caixa acústica. Porque geralmente as caixas estão posicionadas em normalmente bem na frente do palco, muitas vezes em cima, se é uma casa fechada, muitas vezes atrás. Exato. Tem até trabalhos hoje demonstrando a perda de audição que ocorre atrás do trio elétrico. Nós já estamos perto do carnaval, certo? E o trio elétrico é um outro detalhe, quer dizer, você vai 4 horas, ou 6 horas, 8 horas de um carnaval atrás do trio elétrico.
Isso. Só não vai quem já morreu, mas você pode matar as suas células ciliadas. Então, assim, tem que ter um cuidado, né? Mas que não vamos ficar surdos porque estamos seguindo o trio elétrico. Vamos curtir muitos carnavais ainda, né? Então, vamos dizer, esse cuidado ou essa perda que se pode ocorrer, ela ocorre gradativamente, como você diz, né? Você expõe o ouvido um certo momento e depois expõe uma outra oportunidade. Isso vai ocorrendo ao longo do tempo, de acordo com o organismo da própria pessoa, ou isso tem uma influência, vamos dizer, claro que quanto mais exposta ela ficar às grandes, os grandes barulhos, aos grandes índices de decibéis, ela terá um problema provavelmente mais precoce. Ou esse problema pode ser pontual, pode ocorrer um dia e uma pessoa que não frequenta grandes baladas ou não usa o fone de ouvido, ela pode também estar suscetível a um problema auditivo? A gente tem assim uma perda induzida pelo ruído, que é essa que a gente falou das pessoas que usam um fone de ouvido há muito tempo, a perda induzida por ruído ocupacional, que é aquela que trabalha em um local ruidoso e não toma o cuidado adequado. Eu tenho uma coisa que é o trauma acústico. O trauma acústico é como se eu pegasse naquela grama e desse uma enxadada nela. Ali não nasceu mais a grama, mas foi uma coisa pontual. Infelizmente, nós temos, num país como o nosso, rojão, bombinha de São João. Né? Esse é um ano, a gente que é otorrino, acaba de Copa do Mundo. É isso que eu ia falar. Tem a Copa do Mundo, tem eleições, tem carnaval, que também tem eleições. Os políticos então, assim, adoram fazer um barulho. A gente vai numa festa junina. Você tem como ficar livre desse rojão? Você tem que ver onde que estão soltando e tentar ficar o mais longe possível. Claro. Que, infelizmente, se um rojão estourar do lado do seu ouvido, além da queimadura que isso pode fazer, você pode até perder o tímpano, o próprio ruído dá um trauma que é irreversível. Você vai ter... muitas vezes você não vai sentir isso não vai alterar tanto a sua audição, mas você vai ter um trauma que vai causar um problema, por exemplo, que é um zumbido que você vai ter para o resto da vida de uma coisa que você muitas vezes não teve culpa, né? Foi um rojão que estourou do seu lado, mas é o dia a dia. E esse zumbido, vamos dizer, não tem tratamento também, doutor Godofredo? Porque tem imagine um zumbidinho no ouvido sempre, né? Assim, uma coisa que não passa tão rapidamente. O zumbido tem várias causas, mas pensando numa causa só dessa da perda de audição por um trauma, eu vou ter grande dificuldade em melhorá-lo. Vai até um ano com o tempo, você vai acabar acostumando com ele. Mas assim, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então quer dizer que o uso... Você não se expor tanto vamos dizer, aos barulhos que a gente pode... Alguns a gente, por exemplo, uma avenida, uma cidade como a gente vive em metrópoles, né? Sorocaba, São Paulo, as grandes cidades. Um barulho de uma avenida, por exemplo, ainda é um barulho suportável dentro dessas medições de Ele gira em torno de 80 a 85 decibéis. Vamos dizer que esse é um barulho suportável. Agora, você imagina você estar no meio de um condicionamento com monóxido de carbono, quer dizer, que é uma coisa que muitas vezes pode até ajudar a piorar o seu ouvido, com as pessoas buzinando. Quer dizer, a buzina tem mais que 85 decibéis. Aí tem um buzinando, outro gritando ali, vendendo alguma coisa. Quer dizer, as metrópoles, as grandes cidades, elas são uma poluição sonora extremamente grande. Então, assim, hoje em dia você vai andando na rua, você vê aqueles carros com aqueles... Não sei nem se é carro ou caixa acústica com roda. Porque, assim, é tanta caixa acústica... Não tem porta-mala o carro, porque o porta-malas é só som, a gente vê... O porta-malas tem uma bateria para carregar tudo. Exatamente. Né? E incomoda a gente que está do lado. Agora, esse indivíduo que está guiando esse carro, fatalmente ele tem uma alteração grande e irreversível. Ele está incomodando até quem está bem do lado dele. Ele está dentro daquela caixa acústica. Esses carros, então, que andam, acham, né, os capazes às vezes acham bonito andar com som para chamar atenção, com certeza, mas na verdade, em breve, ele vai até perder essa comunicação, porque a audição, com certeza, vai entrar em um declínio. Provavelmente, no futuro, as pessoas vão ter que gritar com ele para ele tentar conversar. A gente não tem uma lei ainda que obrigue você a diminuir essa intensidade. Mas isso é um futuro. Acho que assim, o que incomoda a sociedade devia ser revisto. Né? Assim como a gente não tem ainda uma uniformidade nos fones acústicos. Né?
televisão, cada um tem uma na sua casa, uma fala assim, vai de 0 a 100 a intensidade, a outra vai uma barrinha que sobe, a outra vem uma bolinha que fecha, quer dizer, quanto aquilo tem de som? Né? Aqueles 50 decibéis, aquele 80 decibéis, que a gente não sabe. Já foi se pensado a obrigar os fabricantes a o máximo de intensidade de um fone auditivo ser 80 decibéis. Tá certo. Se isso funcionasse, seria ótimo. Quer dizer, nenhum daqueles fones causariam nenhum dano. Porque uma televisão você pode estar longe da TV, ela pode até estar com um som um pouco mais alto, mas você pode estar mais distante. Mais longe, pode Agora, afastar. O fone de ouvido não, ele está dentro do seu ouvido. Né? Realmente o limite dele seria um cuidado que aí a gente não precisaria estar assim, cuidando dos adultos. Se preocupando tanto com ele, principalmente, né? As crianças às vezes acham bonito escutar muito alto, acaba sendo um padrão que eles acham bonito escutar até uma o som disputa, mais alto, né? Um quer escutar mais alto que o outro, né? Exatamente. E essa perda de audição, né? Vamos dizer, ela vai sempre se acentuando ao longo da idade também, existe um pouco de perda auditiva, seja ela por um problema, por um estresse que você aí causou ao seu organismo, essas exposições inadequadas, e também pelo envelhecimento do sistema auditivo como um todo. O adulto ou o jovem que começa a perder a audição, ele começa a ter problemas na comunicação com as outras pessoas, aquela questão de, o velho a gente tem que repetir, a pessoa idosa não entende, a gente tem que repetir de novo. Ela não entende nada ou ela entende alguma coisa um pouco modificada daquilo que você falou? Qual é a sensação de quem tem uma perda auditiva? A gente tem as frequências acústicas que a gente chama, que vai de 250 a 8.000 Hz, que é o mais importante do dia a dia nosso. Nossa fala se concentra entre 500 e 2.000 Hz. Mas já tem outros sons que são importantes, especialmente algumas consoantes que estão no final dessa faixa acústica, mais nas frequências mais agudas. Então, uma perda, que é a perda de ruído, que muitas vezes se concentra nessa faixa mais aguda, essa pessoa muitas vezes ela escuta, mas não entende o que foi escutado. Que é típico daquela perda da pessoa com mais idade, é uma perda que a gente chama em rampa. Então, ela escutou que alguém falou com ela não entendeu o que falou com ela. E, infelizmente, a sociedade não tem o hábito de respeitar muitos deficientes. Então, assim, nem sempre as pessoas têm paciência para, de novo, falar o que falou. Então, assim, essa dificuldade, muitas vezes, desse adulto, dessa pessoa mais idosa, de se comunicar, muitas vezes acaba fazendo que essa pessoa se retraindo mais ainda. Tem que disfarçar essa dificuldade. Disfarça. Faz de conta que entendeu. Faz de conta que entendeu e faz assim, quando na verdade muitas vezes não entendeu nada. E aí às vezes fica um mal entendido até. Ela conversa meio, de velhinha da Praça é Nossa, né? Quer dizer, se fala uma coisa e entende completamente diferente. É até engraçado para quem está do lado, mas muito difícil para quem está... Desconfortável para quem está passando. Quem está tentando fazer um diálogo e não consegue fazer. Então, fale da sua experiência, Dr. Godofredo, que está nos concedendo essa entrevista hoje. Além de ser um expert no assunto, né, ser um professor da faculdade e ter estudado esse assunto, eu gostaria que o senhor relatasse para a gente por que o senhor optou por essa especialidade, Dr. Godofredo. Eu, digamos, sempre gostei da medicina e você tem que escolher uma especialidade. E eu falei assim, vou escolher o otorrino. Mas por que otorrino? Desde pequeno eu tive problema de ouvido. Eu com 10 anos operei um ouvido, eu tinha um problema que é uma infecção crônica, na verdade, não sei como eu mamei, mas não vou culpar, sem culpa os culpados, mas muitas vezes uma infecção crônica... Aquele probleminha que a gente estava falando agora, aquela criança que tem as que muitas vezes mama errado, pode até mamar certo, mas tem uma infecção de repetição, muitas vezes não bem cuidada, infelizmente, praticamente 45 anos atrás, era diferente do tratamento. O tratamento hoje é muito mais seguro. Além dos tratamentos, desculpa interrompê-lo, é a informação, que é isso que a gente trata aqui, Dr. Godofredo. É a prevenção. Porque muito mais por falta de informação. O senhor está passando aqui, a gente se preocupa em passar essas informações para que as pessoas possam prevenir os problemas. É isso mesmo. E é isso que sempre faltou na sociedade, isso que a gente tenta levar aqui. Então, aí a sua experiência entra aí por falta de informação ou pelos cuidados que teve. O senhor era uma criança que tinha repetitivas otites. Meu ouvido vazava demais, com 10 anos eu operei um ouvido, com 10 anos e meio eu operei outro ouvido. Isso me ocasionou uma perda de audição
irreversível, não tem nada a ver com som, tem a ver com a infecção mesmo. E hoje eu uso um aparelho que você, vou até tirar aqui. Não dá nem para ver. Não um dá aparelho de audição pequenininho que me ajuda extremamente. Quer dizer, o fato de a gente ter uma deficiência não quer dizer que a gente vai ter problemas na vida. Eu estudei, fiz faculdade sem até usar aparelho. Minha mulher é fono e hoje eu uso aparelho, até porque meus amigos pediram. Mas fazer a propaganda, na verdade, você tem que mostrar como é eficiente. Tem que verdade. O aparelho funciona muito bem. O aparelho nos permite escutar e entender um diálogo com muito mais facilidade. Eu acho que assim, a grande vantagem grande benefício prevenir. Que ele traz. Tá certo. Quando eu já tenho instalado algum problema, eu tenho que tentar corrigi-lo. E a pior deficiência é aquela que a gente tem e não assume. Então assim, várias pessoas têm deficiência auditiva e não usam aparelho. Algumas por acharem que é feio. Que esse caso nós já eliminamos já aqui, foi esse problema. Dá nem pra ver. Infelizmente é caro. Tá. O aparelho de audição é extremamente caro, mas o próprio SUS ele doa aparelho para as pessoas que necessitam. Óbvio que existe uma morosidade por todo o nosso país, tá certo? Mas o fato de eu ter uma deficiência auditiva não quer dizer que eu não vou ser tratado. Ou por algum sistema ou por um outro sistema. Ou pelo preconceito, na verdade, porque às vezes as pessoas relutam, né? Demais. A gente vê como que as pessoas, às vezes, para qualquer tratamento, na verdade, até, né, a gente sabe que os homens são mais relutantes ainda a procurar os tratamentos médicos, mas a gente está sempre aí, as mulheres estão sempre por trás ajudando nesse sentido, e acho que a importância de se procurar o tratamento adequado e tentar soluções simples, como o senhor está nos trazendo aqui. Um aparelho pode trazer, acho que um benefício muito grande, porque você poder se comunicar... Uma vida absolutamente normal. Uma vida normal. Tira só para dormir. Tira para dormir e tomar banho. Eu, quando não quer escutar alguma coisa... Não, aí você, sinceramente, só tira a pilha. Faz de conta que não está escutando. Pode fingir também que o aparelho não funciona em determinadas situações. Mas a gente agradece muito as suas considerações. Gostaria que o senhor fizesse alguma colocação final, que o senhor queira frisar algum ponto que seja, vamos dizer, um dos mais importantes na sua entrevista de hoje. Qual é a dica-chave que o senhor daria para as pessoas se prevenirem dos problemas auditivos? Dica-chave: limpar o ouvido com qualquer coisa que não seja toalha está errado. Outra dica-chave: não escute som alto. Escute num som que não atrapalhe a conversa alheia, nem a sua conversa. Esse som vai ter uma intensidade absolutamente normal e não vai causar dano à sua audição. Prevenir ainda é o melhor remédio. Obrigada, Dr. Godofredo. Chegamos ao final de mais um Viva com Mais Saúde. Agradecendo a participação do nosso entrevistado, o professor de otorrinolaringologia e diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC de São Paulo, Godofredo Campos Borges. O Viva com Mais Saúde de hoje falou sobre os cuidados com o ouvido e prevenção de problemas auditivos. Você pode assistir a este programa no portal do Jornal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e na TV Votorantim, o canal 10, e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!